Se você sempre se atrapalha na hora de resolver questões de regra de três compostas, né? Nunca sabe se a seta é para cima ou se a seta é para baixo, ou até consegue organizar as informações, mas aí na hora de resolver você faz todos os cálculos, né? Cálculos até que são desnecessários, e você poderia aí estar simplificando e resolvendo de uma forma mais rápida, tá certo? Se esse é um dos seus problemas, fica comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver essas questões de forma mais rápida, ok? Então já vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai resolver primeiramente umas duas questões aqui pra gente aplicar e você entender a lógica por trás da regra de três, tá certo? E aí depois a gente faz uma questão do Enem, ok? Então, vamos lá aqui, ó. O que é que eu tenho aqui, ó? Em um dia, um dono de um restaurante pagou R$ 294 por 12 quilos de carne de hambúrguer. No dia seguinte, fez um novo pedido ao fornecedor solicitando 18 quilos. Se o preço do quilograma não se alterou entre um pedido e outro, quanto ele pagará por esse novo pedido? Então, basicamente, eu tô querendo saber o valor que ele vai pagar aí por 18 quilos de carne de hambúrguer, tá certo? E aí a gente tem uma informação, nosso ponto de partida, que ele pagou R$ 294 por 12 quilos, tá certo? Nessa questão aqui, a gente pode simplesmente pegar esse 294, dividir por 12, e aí eu vou ter o preço por quilo, né? E depois eu multiplico por 18, que vai ser basicamente do mesmo jeito que a gente vai resolver com regra de 3, certo? Primeira coisa aqui pra gente resolver essa questão e qualquer outra de regra de 3, tá certo? Então você precisa ver quais são as grandezas que estão sendo relacionadas, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tá relacionando dinheiro, né? Então, reais, com o peso, que nesse caso tá em quilo, tá? Vou colocar quilo aqui mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, R$ 294, custou aí, foi o equivalente a 12 quilos, né? Isso? E aí eu quero saber, ó, com 18 quilos, quanto que eu vou pagar. Então, meu X tá aqui, tá certo? Eu preciso saber quanto eu vou pagar, ok? E aí, pra gente resolver as questões, a gente precisa, primeiro, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? E aí é que vai entrar as questões das setinhas, ok? Então, preste atenção. Essa questão de seta pra cima ou seta pra baixo vai ter várias formas, vocês devem conhecer aqui vários vídeos pelo YouTube que explicam de forma diferente, de forma mais rápida, mas qualquer ideia para que você não esqueça ou não trave na hora de resolver nenhuma questão, tá? Não é decoreba. Tenta aprender isso aqui, ó. Você precisa deixar todas as grandezas diretamente proporcionais. Lembra daquela relação que a gente tem? Em uma igualdade, os meios são iguais aos extremos? Para a gente fazer isso dessa forma, a gente precisa deixar as grandezas diretamente proporcionais. Então você só vai verificar isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, R$ 294 foram 12 quilos de carne, certo? O preço não se alterou. E aí agora eu tenho 18 quilos de carne. É mais ou menos carne? É mais. Então, essa minha grandeza aqui, ela aumentou, certo? E o meu dinheiro, o que é que vai acontecer com esse dinheiro? Eu vou pagar mais ou menos por mais carne? Eu vou pagar mais, né? O preço, ele não se alterou. Então, se eu tô pedindo mais carne, eu vou pagar mais por isso, tá certo? Então, repara que uma grandeza tá aumentando, a outra também tá aumentando. Elas são diretamente proporcionais. Então, eu não preciso mexer nisso aqui, tá certo? A gente já pode resolver direto aqui, ó. E aí a gente monta 294 sobre x igual a 12 sobre 18, tá certo? E aí vai entrar também as simplificações, né? Você vai perceber que 12 e 18 são múltiplos de 6. E aí a gente pode dividir isso aqui por 6, né? Vai ficar 2. E esse aqui por 6 fica 3. Ok? Essa primeira parte você deve ter entendido, né? 12 e 18 são múltiplos de 6. Então eu divido os dois ao mesmo tempo por 6. 12 por 6 dá 2. 18 por 6, 3. Ok? E aí eu posso ainda simplificar mais aqui, ó. Esse 294, eu posso dividir por 2 aqui, ó. 294, vou dividir por 2. Eles estão do mesmo lado da igualdade, tá? Eu posso fazer isso, ok? 294 dividido por 2, 290 seria 145, mais 2, 147, ok? E aí, eu sobrei agora com esses números e a gente só vai resolver isso aqui, ó. Aqui em cima não tem mais ninguém, né? Vai ficar 1. Então, 1 vezes x, não é isso? Vai ser igual a 147 vezes 3, ok? 147 vezes 3. E aí, eu vou encontrar o valor do meu x, ok? Vamos fazer aqui mentalmente, ó. 100 vezes 3 dá 300, 40 vezes 3 dá 120 e 7 vezes 3, 21, ok? Então, dá 300, 420, 441 reais, ok? Então, isso é o que ele vai pagar aí por 18 quilos de carne. Tranquilo, né? Isso aqui foi bem simples. A gente vai fazer aqui o outro exemplo, tá? Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver essa questãozinha aqui, ok?
Enquanto você resolve, se você não deixou o seu like, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que eu sempre tô postando vídeos sobre matemática para o Enem, tá? Então, resoluções de questões ou até aulas dos assuntos que mais caem no Enem. Fechou? Então se inscreve e deixa o seu joinha. Então vamos lá, ó. Um navio, ele foi abastecido com comida suficiente para alimentar 28 pessoas durante 90 dias, ok? Se 36 pessoas embarcarem nesse navio, para quantos dias, no máximo, as reservas de alimentos serão suficientes, tá? Então, primeira coisa, agora eu tô relacionando o quê? Eu tô relacionando o número de pessoas com dias, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ou passageiros, né? Não sei, vou botar aqui pessoas, tá certo? PE. E aqui o D de dias. Quais são as informações que eu tenho aqui, ó? Presta atenção. Eu tenho 28 pessoas, ó. 28 pessoas. Eu tenho alimento suficiente para quantos dias? Para 90 dias, ok? Esse é o meu ponto de partida. E agora, ó, eu tenho 36 pessoas. Então, o meu número de pessoas aumentou. Para quantos dias essa reserva de alimento vai ser suficiente, tá? Então, o meu X, ele vem para cá. Que eu quero saber a quantidade de dias, ok? E aí, agora a gente vai analisar essas duas grandezas aqui, ó. Repara que tá no navio. Você tem comida suficiente para 28 pessoas. E essa comida vai dar para 90 dias. Levando em consideração 28 pessoas, certo? Certo, tranquilo, né? E aí, o que é que acontece? Agora o meu número de pessoas aumentou. Então, eu tenho mais pessoas no navio. Eu vou ter 36 pessoas. A minha comida, ela vai dar para mais ou para menos dias, certo? O número de pessoas aumentou. Então, se o número de pessoas aumentou, eu vou precisar de mais comida para alimentar essas pessoas, não é isso? Sendo que eu vou gastar mais comida dessa reserva, então significa que a comida ela não vai dar para os 90 dias, certo? Que eu vou ter mais pessoas para alimentar. Então, o meu número de pessoas, ele aumentou. Você não precisa colocar certo, você precisa perceber isso, ó. O meu número de pessoas aumentou. Só que como elas vão comer mais, os dias que essa comida vai durar vão ser menos, né? A comida vai durar menos porque tem mais pessoas para alimentar. Faz sentido, não faz? Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, tá certo? O número de pessoas tá aumentando, só que o número de dias, ele vai diminuir. Então, você já achou que elas são inversamente proporcionais. O que é que você vai fazer? Você vai inverter e vai deixar elas diretamente proporcionais para a gente poder fazer os meios e os extremos, certo? Então, ó, 90 sobre x, a gente nunca mexe no 90, tá? Na grandeza que tem um x, naquilo que você quer calcular, ok? Então, ao invés de colocar aqui, ó, 28 sobre 36, a gente vai inverter. Então, vai ser 36 sobre 28, ok? E aí, mais uma vez, você pode perceber que o 36 e o 28, eles são múltiplos de 4, tá certo? Se você não perceber, você vai dividindo por 2, e aí você vai achar do mesmo jeito, ó. 36 dividido por 4 dá 9, né? 9 vezes 4, 36. 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28, ok? Repara aqui que massa, ó. Você tem 90 e 9, ó. Eu consigo dividir por 9 também, né? Aqui vai ficar 1, e aqui agora vai ficar 10, beleza? E aí agora é só a gente organizar, ó. Aqui em cima no numerador não ficou ninguém, né? Só tem 1, né? 1 vezes x vai me dar o x. Deixa eu ver se vocês estão enxergando essa parte, né? Eu vou fazer aqui embaixo, tá? X vai ser igual. E aí eu tenho 10 vezes 7. 70. Acabou minha conta, certo? Então você achou que para 36 pessoas essa comida só vai durar 70 dias. Tranquilo? Então a gente resolveu essas duas questões, e aí agora a gente vai resolver uma questão do Enem, tá certo? Então dá uma pausa no vídeo e tenta resolver essa questão aqui que foi do Enem 2025, beleza? Ok? Vamos lá fazer a leitura dessa questão e a gente vai começar aqui, ó, pelo comando da questão. Vamos lá? O número de tijolos fabricado diariamente após o aumento da capacidade de produção. Então, eu quero saber o quê? O número de tijolos. Já vou fazer minha leitura aqui, direcionada para isso aqui, certo? Então, ó, uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Então, repara que a gente já tem 3 informações, 3 grandezas. Então, de cara, você já vai perceber que isso aqui é uma questão de regra de 3 composta, tá certo? Você tá relacionando funcionários, horas diárias, tá certo? E uma produção aí, né, de unidades, que no caso é de tijolos, ok? Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter, ó, 5 funcionários trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim sua capacidade de produção.
Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas, certo? A produção vai continuar a mesma. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção vai. Então, eu quero saber o número de tijolos que aí essa quantidade de funcionários e trabalhando mais vai produzir. Fechado? Então, a gente vai, primeira coisa, organizar essas informações, ok? Então, vamos lá ver como é que eu faço aqui, tá? Opa. Então, a gente está relacionando, lembra lá, o número de funcionários, eu vou colocar só o F, tá? Número de funcionários, a gente tem horas diárias e aí a gente tem a quantidade de tijolos produzidos. Vamos colocar aqui essas informações, tá certo? Então, eu tenho, ó, 3 funcionários que trabalham 6 horas por dia e aí eles produzem 720 tijolos, ok? Só tô retirando as informações da questão e colocando aqui para organizar, ok? Só que agora a gente vai ter, ó, 5 funcionários. Então, eu aumentei, né, meu número de funcionários. Trabalhando 9 horas por dia, também estou trabalhando mais. E aí agora eu quero saber o valor da produção de tijolos, tá certo? E aí agora a gente vai analisar essas grandezas, ok? Duas a duas, tá? Não precisa fazer as três, senão você vai se embananar todo. Duas a duas. Então, ó, 3 funcionários, eles produziam 720 tijolos. Esquece essa hora agora, tá? Você esquece a hora aí. Você vai analisar funcionário com tijolos. Então, 3 funcionários, eles conseguem produzir, num tempo de trabalho aí, 720 tijolos. Agora, você tem 5 funcionários. O que é que vai acontecer com o número de tijolos? Se você tinha 3 e era produzido 720, com 5 funcionários agora você vai produzir mais tijolos, tá certo? Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Eu aumentei o número de funcionários, então o meu número de tijolos vai aumentar junto também, tá certo? Então, são diretamente proporcionais. Não vou mexer nos meus funcionários. Não vou precisar inverter essa grandeza, tá certo? Presta atenção, hein? E agora a gente vai pegar aqui, ó. Eu tô apontando para a tela do computador. A gente vai pegar aqui agora as horas, tá? Se trabalhando 6 horas por dia, eu consigo produzir 720 tijolos. Se eu trabalhar mais, se eu trabalhar agora 9 horas por dia, eu vou produzir mais ou menos tijolos? Eu vou produzir mais também, né? Se eu estou trabalhando 6 horas, consigo produzir 720 tijolos, vou trabalhar 9 horas, eu vou produzir mais tijolos, tá certo? Então, o número de horas, ele também aumentou, e o número de tijolos, eles também aumentaram, tá certo? Então, a gente tem aí grandezas também diretamente proporcionais. Ou seja, nessa questão aqui do Enem 2025, a gente não vai precisar mexer em nada, é só resolver. Então, a gente vai organizar aqui bonitinho, ó, 720 sobre x, lembra lá, igual, né? Aquilo que a gente quer calcular, a gente nunca mexe e ele sempre vai ser a nossa primeira, né? Igual às outras igualdades, é que a gente vai ter que resolver, multiplicar, né? E ver aí seleção direta ou inversamente proporcionais, ok? E aqui eu vou repetir, ó, 3 quintos vezes 6 nonos. E aí vai dar pra gente simplificar bastante coisa aqui, ó. Então, eu já posso começar aqui, ó, com 6 e 9. Vou dividir os dois por 3, né? Então, 6 dividido por 3 vai me dar 2. 9 por 3 dá 3. E aí, ó, esse trecho que sobrou aqui, ó, eu já corto com esse daqui. Ok? E aí, mais uma vez, como a gente fez nas outras questões, ó, 720 eu consigo simplificar por 2, né? 720 dividido por 2 vai me dar 360, ok? E aqui em cima, mais uma vez, o meu denominador ficou 1, não é isso? Já vai facilitar bastante, porque x vezes 1 vai ser o próprio x. E isso aqui vai ser igual, ó, aqui embaixo, quem sobrou, ó. A gente vai multiplicar o 360 vezes... Quem sobrou aqui foi só o 5, né? 360 vezes 5. Então, ó, 300 vezes 5 me dá 1.500. 1.500. 60 vezes 5 dá 300. Então, 1.500 mais 300, 1.800. Tá certo? A gente consegue fazer essa conta assim mais rápido. Então, já achei minha resposta. Eu vou conseguir produzir aí 1.800 tijolos. A gente tem isso aqui na letra D. Tá certo? Tranquilo aqui de resolver essas questões, né? Com esse vídeo aqui você já consegue resolver, mas se você quer praticar, né? Você precisa resolver mais questões, porque vão aparecer aí, né? Regra de 3 compostas, que elas são inversamente proporcionais, e aí você vai precisar mexer e você precisa conhecer e resolver essas questões, tá? Para isso, você pode utilizar as questões do mapa do Enem,
que é aí um mini curso praticamente, né, e tem mais de 500 questões, tem resolução escrita, tem resolução em vídeo, e separadas direitinho por assunto e nível de dificuldade, tá certo? Mas para resolver essas questões você também precisa estudar mais um pouquinho o assunto, então eu vou deixar um vídeo meu aqui, tá certo? Onde eu explico melhor as regras de três simples e composta e como resolver as questões de razão e proporção, tá certo? Então eu vou deixar o vídeo aqui e a gente se vê no próximo.